Boa tarde, trabalhador e trabalhadora. Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal O Trabalhador. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos esclarecer para você de onde vêm os recursos que são pagos, o abono salarial e também o seguro-desemprego e os programas de geração de emprego e renda financiados pelo FAT. Então, eu vou dizer para vocês e vou mostrar para vocês da onde que vem todos os recursos que formam o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Quando se fala em fundo, você fala de uma certa conta que existe administrada pelo governo federal, no caso do FAT, que serve esses recursos para pagar os direitos trabalhistas que vocês já sabem. Mas vocês também precisam saber da onde que vêm esses recursos. Por que que você precisa saber de onde vêm esses recursos? Porque você, muitas vezes, você diz assim, não, é que a gente contribui, paga impostos ou coisa parecida. Muito bem. Os impostos que são pagos, todos os impostos que são pagos, é destinado para outras finalidades. Não se trata de FAT ou abono salarial, ou seguro-desemprego, ou programas de geração de emprego e renda. O que eu vou dizer para vocês? Quem paga, quem deposita o dinheiro para a formação do Fundo de Amparo ao Trabalhador, para a formação do FAT, são todos os empresários. Vejam de que forma. Eu vou explicar para vocês fundamentado. Porque lá no artigo 11 da Lei 7998, de 11 de janeiro de 1990, então, lá no artigo 11 da Lei 7998, de 11 de janeiro de 1990, está especificado no artigo 11 de onde virão os recursos para a formação do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, nesse vídeo, a gente vai explicar para você e você vai ficar sabendo direitinho da onde que vem o dinheiro, beleza? Bora lá fazer o vídeo. Muito bem. Então, eu vou fazer um resumo do artigo 11. Vejam bem, as empresas do setor privado, elas contribuem sobre o faturamento ou sobre a folha de salários entre 0,65% a 1,65%. Sendo isso a partir de 1º de dezembro de 2002, 1º de 2002. A lei passou a ser vinculada desse jeito, ela passou a valer dessa forma. A empresa paga de acordo com aquilo que arrecada, daquilo que fatura, ou de acordo com aquilo que paga de folha de salários. Por exemplo, se a empresa paga 1 milhão de folha de pagamento, vamos pegar um exemplo grande assim, aí o que acontece? Sobre esse valor vai incidir de 0,65% a 1,65%. Já esses valores são das empresas privadas, as empresas do setor privado. Já no setor público ou empresas sem fim lucrativo, incide 1% sobre a receita bruta, das empresas sem fins lucrativos, no caso das organizações não governamentais e das empresas sem fins lucrativos, incide 1% sobre o faturamento, sobre a receita bruta. E no caso das empresas do setor público, no caso prefeituras, governo do estado e outras entidades do governo, ela incide sobre a folha de salário. É 1% sobre a folha de salário. Vamos dizer que a empresa lá do setor público que tem 200 mil de receita, ela vai pagar 2 mil de fundo de PIS, de fundo de
de PASEP, digamos assim. Porque o setor público paga o PASEP e o setor privado paga o PIS. Mas, então, a formação desse fundo é feita pelo empregador. Veja bem, é feita pelas empresas. Não é o trabalhador que faz o depósito. Deve-se identificar que o trabalhador, do salário do trabalhador, é descontado somente para a Previdência, somente para o INSS, que é para pagar a sua aposentadoria. As outras despesas, FGTS, PIS e outras incidências, são pagos pelo empregador. Por isso que o governo tem que tomar um cuidado muito grande para não ficar criando muitos benefícios ou muitos impostos, porque senão as empresas quebram. Aí você não vai perder só o abono salarial, você vai perder também o seu emprego. Então tem que ter um bom senso aí na hora de dizer assim, ah não, porque o trabalhador tem direito, porque o trabalhador não sei o que tem. O trabalhador tem os seus direitos e são reconhecidos por lei. Ótimo, beleza. Só que não pode ser uma carga muito grande sobre o empresário. Por quê? Porque senão não adianta você ter o seu benefício garantido, mas você não está empregado. Porque se você não está empregado, você não tem o direito àquele benefício. Então vejam bem, é muito mais importante você ter o emprego do que ter o benefício. O que era pregado antigamente? Que os empresários eles deveriam lucrar menos, veja bem, lucrar menos para distribuir mais renda para os pobres, para os mais pobres, para a classe trabalhadora. Muito bem, vamos então trabalhar com essa ideia. Só que as empresas sendo muito carregadas de impostos, elas não conseguem sobreviver. Ao invés de elas oferecerem 100 vagas de emprego, elas vão oferecer só 50. Aí, dessas 100, fica 50 desempregados e 50 trabalhando. Muita sorte daqueles que ficam trabalhando. E aqueles que são demitidos e mandados embora, porque a empresa não aguentou pagar todos os benefícios e salários. Então, tem que se tomar muito cuidado quando se fala em benefício. O nosso papel aqui no canal é defender os direitos do trabalhador. Só que a gente tem que defender esse direito com responsabilidade. Não é simplesmente chegar na frente da Câmara e dizer assim, não, porque você tem que lutar, porque é seu direito, porque você tem que receber, porque não sei o quê, porque você tem que processar a empresa, processar o governo, processar isso, não sei o quê. Para aí. O direito do trabalhador é garantido por lei. Agora, não adianta o trabalhador ter direito demais e ter empregos de menos. Vejam bem, ter direitos de mais e empregos de menos. Tem que ter um bom senso. E o bom senso paira sobre aquilo que é legal, sobre aquilo que é mais vantajoso para o trabalhador. É melhor você estar empregado ou você receber o PIS, PASEP, o abono salarial uma vez por ano? Vejam bem, é melhor você estar empregado e receber todo o seu salário todo mês ou você receber o abono salarial de um salário mínimo uma vez por ano? Tem que ser sensato. É melhor você estar empregado, claro. Então, esses direitos que estão garantidos constitucionalmente, eles oneram muito, deixam muito caro a folha de pagamento. Aí o empresário, se ele ao invés de contratar 10, ele contrata 5. Ao invés de contratar 50, ele contrata 20. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir pagar, certo? Então vamos lá, pessoal. Bom senso, ter bom entendimento com as coisas, ter tudo certinho, para que não haja também injustiça da parte do trabalhador. Porque o trabalhador quer ser justiçado, quer estar recebendo seus direitos dentro daquilo que determina a lei e a justiça. Mas, por outro lado, o empregador, o empresário, também é um trabalhador. Só porque ele, além de ele trabalhar, ele tem condição de oferecer mais trabalho para mais pessoas. Então, não é simplesmente dizer assim, não, eu tenho direito e não sei o quê, e termina ali a conversa. Não,
você tem que conversar com o seu patrão, conversar com o seu empresário, com o empresário que lhe oferece o emprego e dialogar com ele. Dialogar no sentido de que vai ficar bom para as duas partes. É muito melhor você ter o emprego do que você receber os benefícios do governo. É muito melhor você garantir o teu emprego do que garantir o teu recebimento por um mês só. Então, não adianta, vamos ser sensatos. Então eu estou aqui falando desses recursos que chegam até o FAT, que paga o abono salarial, seja ele do ano base 2020, seja ele do ano base 2021, porque o trabalhador tem que ter bom senso. E o bom senso é aquilo que fica bom para as duas partes, para o empresário e para o trabalhador também, certo? Então, você que costuma ouvir em outros canais que você tem que entrar na justiça para receber os seus direitos, processar o patrão porque ele não pagou os seus direitos. Isso é muito ruim para o trabalhador, porque quanto mais você mata a empresa, menos emprego ela vai gerar. E essa mesma empresa que hoje oferece trabalho para você, amanhã pode oferecer emprego para o seu filho e para o seu neto. Então tem que se preocupar muito com isso. Não é simplesmente pegar e exigir o seu direito de forma desonesta, digamos assim. Tem que ser honesto, tem que ser justo. Então, cobra do empresário, mas cobra com diálogo, cobra com conversa. Aí, só em última instância, que se recorre à justiça. Beleza? Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. E eu quero dizer aqui para vocês que lá no artigo 11 da Lei 7998, de 1º de dezembro de 2002, está lá especificado que todos os órgãos que vão e a forma que vão fazer a contribuição. Então o dinheiro do seu PIS/PASEP, do seu abono salarial, é depositado nas contas do governo pelo empresário. Não é um recurso que sai do seu bolso, é do empresário. E então tem que também valorizar a empresa que você trabalha, certo? Vamos fazer isso para ficar bom para todo mundo e todo mundo ter direito a trabalho, a ter o seu emprego. Beleza? Eu vou ficando por aqui e a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa. Então eu aguardo vocês num próximo vídeo, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus.